O universo de Rogue. Opa. Ignorem. Fingem que tem um 3 aqui. Eu acabei errando a conta. O universo de Rogue parte 3. É 3. Não 2, não 2. Eu errei. O universo de Rogue parte 2. Ok? Bora lá pro vídeo. Eu errei. Mas é o universo de Rogue parte 3. Finge que tem o 3 aí. Finge que tem o 3 aí. Finge. Finge agora que tem o 3. Eu sei bastante que vocês amam essa coisinha fofa aí. Porque não tem como não gostar disso. Olha que bonitinho essa carinha. Esse Sonic aqui com essas bichinhas. Não tem como não gostar disso, né, mãe? Né, mãe? Não tem como gostar, não. Então hoje eu vou fazer a parte 3 do universo de Rogue. Achou que eu não ia fazer? Achou que eu tinha esquecido? Achou que eu nunca mais ia fazer isso? Mas eu vou fazer. Eu nunca vou esquecer do Rogue. Essa coisinha fofa que tá na coisinha fofa. Então bora rever alguns dos capítulos que eu já falei. Dois irmãos compraram uma... Eles ganharam uma fita. Aí eles começaram a mexer. E Scott, que é a contraparte do Rogue, acabou meio que ficando bolado. E acabou queimando a fita. E eles foram parar em um novo universo. Esse universo vai acontecer muitas coisas novas, viu? Rogue saltitou para procurar o seu amigo Prowler, que estava por aí procurando ele também. E aí, eles se encontraram. Após ele encontrar o Prowler, eles começam a conversar sobre o que aconteceu. Até que Dr. Evil Mechanic aparece para atacar a Green Hill Zone. Com as Esmeraldas do Caos. Os dois vão lutar contra ele para conseguir detê-lo, que ele destrua a Green Hill com as Esmeraldas do Caos. Porém, no meio da briga, ele utiliza as Esmeraldas do Caos para poder derrotar o Rogue e o Prowler. Rogue, após ver isso, se transforma em Scott. E aí ele deleta o Dr. Evil Mechanic e as Esmeraldas do Caos. E depois desse acontecimento é revelado que o Scott é o vilão de toda essa saga. E agora vamos ver o que ele realmente vai fazer depois de fazer tudo isso. Prowler, após ver essa cara feia aqui, ó, meteu o pé, o bichinho meteu o pé e saiu correndo feito doido. E chega se cagou o bichinho de tão feio que essa coisa é. Essa coisa feia. Não ignora. Prowler, após fugir de Scott, foi para a base de operações de seus amigos para poder falar sobre o acontecimento. E eles poderiam encontrar alguma informação de como derrotar o Scott. Mas enquanto o Prowler estava fugindo, Scott continuou perseguindo ele. E agora, essa perseguição parece muito a perseguição do Sonic.Ash. Não, essa parece a perseguição do Sonic.Ash e o Tails, quando o Tails está tentando escapar dele. Mas é um pouco mais diferente, viu? Porém, Scott não vai atrás do Prowler. Ele não começa a perseguir ele. Ele começa a esticar os braços para pegar Prowler. E assim derrotá-lo finalmente. E deletá-lo, assim como fez com as Esmeraldas do Caos e o Evil Mechanic. Prowler, infelizmente, foi pego. E agora? Será que vai acontecer, hein? E quando Scott ia derrotá-lo, quer dizer, deletá-lo, eu tô errando o roteiro, eu li esse roteiro mais de 2 vezes e tô errando. Quando ele ia deletar o
o Prowler, uma coisa incrível acontece. Shade aparece e usam a luz para cegar Scorted. Que lembra que eu falei nas curiosidades do Rogue que o Rogue é sensível à luz? Então, os olhos de Scorted ficaram ardendo e assim deu para Shade e Prowler fugirem para a base de operações de seus amigos. Scorted fica alguns segundos tonto, mas a qualquer segundo ele pode se recuperar, de tão esperto que ele é. Uma curiosidade muito importante é que será que o pequeno ainda está lá dentro? Será que ele vai poder derrotar essa criatura? Será? Vamos descobrir ainda nesse vídeo, galera. Shade e Prowler conseguem chegar... Não! Conseguem chegar à base de operações. E lá, eles vão discutir um pouco sobre o que aconteceu e falar como derrotar o Scorted. E entre essa base de operações de seus amigos estão... E lá está o First Blossom. Não, no outro vídeo eu falei que o nome dela era Listen, mas eu descobri hoje que é Blossom. Eu vim descobrir hoje que é Blossom. Então, a pequena Blossom e a morcega Velvet. Nossos pequenos heróis começam a conversar de como eles podem derrotar o Scorted. E é daí que eles têm uma ideia muito legal para derrotá-lo. Esse incrível plano que eu falei foi o Shade que inventou. E o plano vai funcionar basicamente assim. Prowler ia tentar acalmar Scorted para que ele ficasse mais calminho, para não atacar ninguém. Para que Firstes pudesse usar a Esmeralda Mestra para separar o Scorted e o Rogue um do outro. Aí era só apagar o Scorted da realidade e pronto. E é claro, sem machucar o nosso fofinho e agradável Rogue. Olha que coisa linda! Diga aí nos comentários quem acha que o Rogue é fofinho. Porque olha que coisa linda ele é. Olha que coisinha linda. Isso porque Rogue nesse momento era muito indefeso e frágil. E é claro, qualquer um ajudaria ele nesse momento, não é? Enquanto todo o resto do time ia... Quer dizer, enquanto o time ia fazendo o plano, caso o plano desse errado, os outros membros ficariam na retaguarda para ajudar. E aí eles botaram o plano em prática. Scorted tinha acabado de se recuperar da luz que Shade usou para atacá-lo. E aí o fofinho Prowler chegou lá de mansinho e começou a falar coisas bondosas e carinhosas para Scorted, para ele ficar mais calmo e parar de atacar todo mundo. E aí na hora, o Firstes usa a Esmeralda Mestra para separar o Rogue e o Scorted um do outro. E finalmente Rogue estava livre do corpo de Scorted. Scorted ficou confuso com tudo que estava acontecendo. E ele começou a atacar todo mundo que estava em sua frente. Velvet e Shade começaram a lutar contra ele para que eles conseguissem tirar Rogue dali. Prowler fugiu de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele estava ajudando o Rogue a ir para a base de operações de seus amigos. Quer dizer, a base de operações dos melhores amigos. Rogue estava tonto pelo que tinha acontecido com ele. E por isso ele ainda estava se recuperando porquinho por porquinho. Rogue, após se recuperar, ele saiu correndo feito doido para ajudar os seus amigos na batalha contra o Scorted. A batalha foi incrível. Ver Rogue e Scorted lutando um com o outro foi incrivelmente incrível. Porém, o nosso pequeno Rogue é muito
inocente. E já o Scorted é muito inteligente. Aí ele começou a cansar o Rogue porquinho a porquinho, até ele não conseguir mais correr de tão fraco que ele tava. Rogue ficou muito cansado e desmaiou de tanto correr e lutar. E no meio dessa briga toda, a pequena Velvet foi deletada da existência. E bum! Shade ficou gravemente ferido, porque ele estava ajudando Rogue na briga. E Scorted, como ele é muito forte, conseguiu realmente dar uma surra no Shade. O único que estava em pé para estender a batalha era Firstes. E ele estava muito confuso sobre o que fazer. E aí Scorted revelou para Firstes que Rogue não pode ficar sem ele no corpo. Porque se o Roguezinho ficar sem o Scorted no seu corpo, meio que porquinho a porquinho, o Rogue vai sendo deletado da existência. E aí já era, não vai existir mais Rogue. Só vai existir Scorted agora. Ficou bravo por Scorted ficar falando isso do pequeno Rogue. Mas por um lado, o Scorted tinha razão. O Rogue tava porquinho a porquinho sendo deletado. E se eles não fizessem alguma coisa de importante, bum, já era. Tudo ia pro vácuo. Scorted começa a rir. E ele fala que se o Rogue ficar sem o Scorted no corpo, ele meio que é deletado da existência. E é por isso que quando o Rogue foi criado, ele já foi criado meio que na intenção de ficar com esse personagem no corpo dele. Ou seja, ele não pode ficar sem o Scorted no corpo. Sem escolhas, sem escolhas, o Firstes acaba usando a Esmeralda Mestra para fazer com que a Esmeralda Mestra meio que juntasse novamente o Scorted e o Rogue, para que Rogue não seja deletado. Rogue voltou ao normal, porém a única coisa que ainda continuava a mesma era que Scorted estava ainda no corpo de Rogue. E parece que isso não podia mudar. Por isso ter sido tão forte, meio que Rogue acaba desmaiando no processo. E também Scorted, né? Firstes carregou o corpo de Rogue até a base de operações dos melhores amigos. Não, o que tá acontecendo? Não! No outro dia, tudo continuava o mesmo. Firstes e Shade estavam conversando sobre o que fazer com o Rogue. Porque se eles... Neto, não atrapalha minha gravação. Então, voltando. Eles estavam discutindo sobre o que eles podiam fazer para que Scorted deixasse de existir. E aí eles tiveram a brilhante ideia. Eles vão empacotar o Rogue. Ou melhor, eles vão matar o Rogue. Tipo o impostor do Among Us, sabe? Isso era a única opção que eles tinham para não serem mortos pelo próprio Scorted. Não, para! Meu Deus. Ai, meu Deus. Esse trabalho todo vai ser exposto para vocês. Na parte 4 eu falo mais um pouquinho, viu? Tchau. Obrigado pelo vídeo.